Eletroconvulsoterapia é um tema controverso, não pela questão científica em si, porque a eletroconvulsoterapia é muito bem estabelecida, apesar de um problema específico do Brasil de regulamentação, mas do ponto de vista científico é muito bem estabelecido que para tratamento de transtornos de humor e de psicoses, a eletroconvulsoterapia é uma opção eficaz para casos muito graves e refratários, né? Isso é ponto pacífico, seguro, eficaz. Então, qual que é o problema? O problema é que tem um contexto histórico no Brasil em que se associou a tortura da ditadura que usava eletrochoque com o tratamento eletroconvulsoterapia que não tem nada a ver, que é um tratamento feito sob sedação, que a eletricidade que se usa no cérebro é mínima. Então existe uma deliberada mistura de duas coisas que não tem nada a ver, com uma intenção política, né? Então existe um movimento, vale a pena procurar, um tema interessante, eu preciso um dia fazer um vídeo sobre isso. Existe um movimento antipsiquiátrico, né, que entende que você tratar os transtornos mentais é uma atitude patriarcal, que cerceia a liberdade da pessoa de ser, né, eles gostam dessa palavra, né, louca, que é uma palavra super estigmatizante. Então é uma questão política, um problema político que invade a psiquiatria. Por quê? Porque a psiquiatria tem um passado que durante a época da ditadura militar a psiquiatria foi utilizada no Brasil como método de repressão. Tiveram pessoas que foram internadas involuntariamente e que não estavam doentes do ponto de vista de saúde mental, mas que por um viés de serem opositores da ditadura militar, acabou havendo uma pressão dos militares de obrigar psiquiatras da época a internar essas pessoas. Foi pouco isso que aconteceu no Brasil, mas isso mancha a história da psiquiatria e serve de argumento para as pessoas mais radicais, principalmente de corrente de esquerda, de atacar a psiquiatria nesse sentido, né? De longe no Brasil isso não foi o lugar onde isso aconteceu. Pior, na União Soviética foi terrível. Na União Soviética a oposição ao regime era um diagnóstico, né? E a pessoa era internada lá na Sibéria, né? Então lá a coisa, né? E como a gente está vendo até hoje, a coisa não é muito bacana por lá, né? Mas é uma história super complexa e que acaba embolando um tratamento que é moderno, que é eficaz, e esse tipo de coisa afasta muita gente do tratamento, bem os pacientes que têm maior risco de suicídio. Então, quando a gente vê esses casos de gente que se suicidou na mídia, a gente tem que colocar a responsabilidade dessas situações em gente que afasta as pessoas do tratamento. Estigmatizar a eletroconvulsoterapia é uma dessas atitudes. Então, quem estigmatiza a eletroconvulsoterapia, quem estigmatiza a psiquiatria, está contribuindo para essa enxurrada, essa epidemia de suicídios que a gente está vendo.